no Senhor, eu creio que Deus está fazendo grandes coisas no nosso meio e tem motivo para a gente estar alegre, né? Então, eu estava pensando ontem, antes de ontem, né, sobre uma mensagem que já estava no meu coração há algum tempo, para me poder, antes de abrir o versículo e pedir a ajuda do Eric na questão dos versículos, eu estava pensando no carro, para ele andar, ele necessita ele precisa de algo, o carro, para poder andar, né? Aqui no Japão, a gente tem uma lei, aqui no Japão, que você não sai com o seu carro, se o seu carro não passar periodicamente por um exame, e o nome desse negócio é Shaken, né? É o Shaken, é aquele que faz o Kakuni, é Shaken que fala, né? Então a gente tem aqui um período da qual todo mundo que tem o carro, ele precisa passar de tempo em tempo em um Shaken. Porque se essa pessoa que tem o carro, ela não passa por um Shaken, se a polícia pega ela, o que acontece com essa pessoa? Ela toma uma multa, não é isso? Se a pessoa que não faz o Shaken, ela está dirigindo o carro, e acontece pelo fato de ter passado no Shaken, ali é feito um exame, é um Kakuni, um exame, uma revisão de todas as peças do carro. Se essa pessoa está um tempo dirigindo sem passar no Shaken, ela pode estar impondo, além de ela tomar multa, ela pode estar impondo em risco a vida da própria pessoa e até a vida de outras pessoas. É ou não é? Não é assim aqui no Japão? Nós não temos que passar de ano em ano, o nosso carro tem que ir no Shaken, fazer uma revisão, e lá eles vão ver se está tudo certo. Se está tudo certo, eles dão um selo para a gente, e aí a gente pode andar durante o tempo, falar, agora foi feito o Shaken, está ok esse carro, né? O avião também é outra coisa interessante. O avião, para ele poder levantar voo, um avião ele jamais levanta voo sem antes ele ter passado por uma série de exames. O avião ele não levanta de forma nenhuma sem antes passar, é bem que bichinha, é bem rigorosa o exame de um avião para ele poder levantar, porque se um avião ele levanta sem ter passado por uma revisão, ele pode colocar a vida de muitas pessoas em risco, dependendo do avião que eu estiver falando. Se for um avião grande que transporta muitas pessoas, se ele levanta sem ter passado em um período de exame, um Kakuni é que a gente fala aqui no Japão, é o exame, né? O avião ele jamais levanta assim antes de fazer uma revisão de todos os locais que tem que ser revisionado. Por quê? Porque se der um problema lá em cima, não tem como consertar. E esses dois exemplos que eu falei, tanto o carro quanto o avião, eles precisam de uma peça para eles poderem movimentar, que se chama motor, né? Você não imagina um carro sem motor. Alguém imagina um carro sem motor? Um avião, eu não sei nem onde que é, mas tem em algum lugar ali, tem um motor. O avião e o carro, os dois, eles têm um motor, amém? A gente também tem um motor, sabia? Da mesma forma que o carro e o avião, eles têm um motor, e se não tiver um motor, nada funciona, nós também temos um motor. E nós precisamos ter um cuidado especial com o motor que a gente tem. Porque se a gente não tiver um cuidado especial com esse motor, nós podemos estar, da mesma forma que o carro está correndo risco se não passar no Shaken, da mesma forma que um avião corre um risco se ele não fizer um exame, nós também podemos estar correndo o risco de não fazer um exame, mas um exame detalhado no nosso motor. Qual que é o nosso motor? Quando a gente ganha o motor, ele não para de bater durante toda a nossa vida. Na verdade, ele é formado no útero da nossa mãe, se chama coração. Nessa noite eu gostaria de estar falando sobre alinhando o coração. Nós precisamos estar com o nosso coração alinhado. Quando nós alinhamos o nosso coração, nós podemos viver coisas sobrenaturais. Da mesma forma que o carro, quando recebe o adesivo ali de que está tudo ok na vida daquele carro, ele pode andar para onde ele quiser, porque ele passou por um processo de revisão. O avião, quando ele fez toda a revisão no avião antes de levantar, não tem perigo de dar nada, às vezes for um outro tipo de problema. Nós temos que fazer uma revisão no nosso motor, aquilo que nos move também. E o nome disso se chama coração. Então nessa noite eu gostaria aqui com os irmãos de estar falando um pouco sobre esse motor, sobre um alinhamento.
um alinhamento desse motor. Eu escrevi algumas coisas aqui, né, referente a isso. A nossa vida espiritual é a mesma, na nossa vida espiritual é a mesma coisa. A nossa vida espiritual, da mesma forma que eu citei aqueles dois exemplos, do avião e do carro, a nossa vida espiritual também é a mesma coisa. Nós precisamos estar com o nosso coração alinhado a Deus. Quando nós estamos com o nosso coração alinhado a Deus, nós começamos a viver coisas sobrenaturais, começamos a ter experiências sobrenaturais, porque nós nos alinhamos com Deus. Nós estamos consertados, eu acho que alinhar é a palavra correta para isso. Estamos alinhados com Deus. E como é que nós vamos, muitas das vezes a gente se depara com situações que muitas das vezes a pessoa conhece o Senhor Jesus, mas está precisando ainda ter a sua vida alinhada. O que é estar uma vida alinhada? Não adianta nós estarmos somente no culto se nós estamos com o nosso coração fora de Deus. Não adianta nós virmos no sábado, num culto, ficar 2 horas no culto, jejuarmos 21 dias, fazermos um monte de coisas, se o nosso coração não tiver voltado para Deus. Nós vamos estar correndo um risco, da mesma forma que um carro, sem passar num exame. Da mesma forma que um avião, quando está em voo, se eles não passar num exame, nós também podemos estar correndo um risco. E é um risco que não afeta não somente a mim, mas todos que estão perto de mim. A nossa vida espiritual também reflete isso. Precisamos então ter um alinhamento espiritual. Amém? E como é que nós vamos então alinhar as nossas vidas espirituais, né? Então a gente tem que começar alinhando pelo motor que é ali, eu falei, o nosso coração. Lá no livro de Provérbios, capítulo número 4. Então vamos começar com esse texto. Provérbios, capítulo número 4, verso de número 23. É um texto bem conhecido. O Eric já é raiai. Capítulo 4, número 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Aleluia. Porque dele procedem as fontes da vida. De tudo que nós temos que guardar. Vou traduzir para aquilo que a gente está falando hoje aqui. Do cacuni que você tem que fazer na sua vida, faz um cacuni, faz um exame, faz um alinhamento no seu coração. Porque o coração é o motor de que nunca para. Falando material, né? Na visão material, na visão física. Nosso coração, se ele parar 1 minuto, 1 segundo, nós podemos morrer. E ele bate constantemente. Voltando para a vida na visão espiritual, nós temos que ter cuidados na nossa vida. Cuidados com esse coração, porque o texto que a gente acabou de ler diz que do nosso coração procedem fontes de vida. Se o meu coração ele não está alinhado com Deus, o que é que eu vou estar produzindo? Se o meu coração ele não está alinhado com Deus, quando nós estamos com o coração alinhado com Deus, o nosso coração ele vai produzir vida. Mas se eu estou com o coração desalinhado de Deus, não será a vida que o meu coração vai estar produzindo. Então nessa noite nós vamos aqui meditar um pouquinho sobre isso. Meditar um pouquinho sobre estarmos com o coração alinhado. Da mesma forma que um carro, um avião tem que estar passado por um cacuni, tem que ter feito uma revisão de todas as peças. O nosso coração tem também que estar alinhado com Deus. Se o nosso coração não estiver alinhado com Deus, vai ser motainá e você está aqui nessa noite. Vai ser perca de tempo se o seu coração não estiver voltado para Deus essa noite. Vai ser perca de tempo se você estiver fazendo um jejum de 21 dias. Vai ser perca de tempo se tudo que você voltar para fazer, você vai estar desalinhado com Deus. Porque o texto diz que do nosso coração nós temos que ter um cuidado maior com ele. Nós temos que guardar, veja bem que o texto não diz guarda a tua mente, guarde o rim, mas ele vem e fala guarda o teu coração, porque vai ser do teu coração que vai proceder fontes de vida. Aleluia. Então nessa noite aqui a gente vai ver um pouquinho sobre isso. O versículo nos diz que o nosso coração ele produz fontes de vida. Ele não se refere somente ao nosso órgão físico que bate, no nosso peito, mas também fala sobre a parte espiritual que nós temos. Continuando aqui, quando o nosso coração ele está desalinhado,
ele não produz mais vida. E aí o que acontece quando o meu coração está desalinhado? Quando o meu coração está desalinhado, eu gosto de sempre que eu posso frisar isso aqui, porque a gente está no curso a gente sempre fala isso aqui. Nós somos um ser espiritual, nós somos seres eternos, nós estamos de passagem por essa terra aqui. 100 anos que seja o máximo que alguém consegue chegar. Nós estamos de passagem, nós somos um ser espiritual que possui uma alma e está preso dentro de um corpo. Nós somos esses três. Se o meu coração ele está desalinhado, a carne vai começar a lançar desejos sobre a minha alma. Se eu começar a ceder ao desejo da minha carne, a minha alma vai se tornar corrompida. Veja bem, começa de fora para dentro. Agora, se eu estou totalmente alinhado, eu vou ser algo transformado de dentro para fora, porque eu vou estar com o meu espírito perfeito, a minha alma perfeita, e isso vai refletir no meu corpo. Mas se eu estou com a minha vida desalinhada, se o meu coração está desalinhado, os desejos que a minha carne tem, se eu começar a ceder, ele vai corromper a minha alma, e depois de corromper a minha alma, ele pode vir a corromper o ser espiritual, o ser imortal que eu e você somos, que é o Espírito. Todos nós temos um Espírito, e o Espírito de Deus ele se comunica conosco quando nós estamos aqui no louvor, quando nós estamos adorando a Deus. Quando nós não temos uma linha alinhada, uma vida alinhada com o Senhor, um coração alinhado com Deus, a carne pode estar interferindo na minha alma e a alma pode estar interferindo ao meu espírito. Amém? Vamos ver isso aqui? Tem um personagem na Bíblia que ele deixa bem claro isso. Tem um personagem na Bíblia que eu peguei ele como referência. Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo número 10, verso de número 9. 1 Samuel 10, 9. Vai contar a história do primeiro rei de Israel. Veja bem, o povo de Israel, eles olhavam para as outras nações, eles não queriam mais que Deus fosse o líder deles. Eles não queriam que Deus fosse o rei deles. Eles olhavam para as outras nações e eles falavam: puxa vida, a nação tal tem um rei, fulano de tal, a outra nação tem, a gente não tem rei. E ali aquele povo começa a reclamar com Samuel. Samuel leva para Deus e Samuel fala: ó Deus, o povo aqui eles querem um rei. E Deus dá para eles um rapaz, um homem chamado Saul. Veja bem que Saul, quando Deus... eu estou passando bem os processos, eu não vou falar toda a história de Saul, mas eu quero chegar nesse ponto aqui, do capítulo 10, o verso de número 9. Aqui Saul, ele chega na presença de Samuel, ele não sabia que ele iria ser rei. Ele chega na presença de Samuel, Samuel fala: olha, Deus tem uma obra na sua vida, e você vai ser o rei de Israel. E aí ele começa a conversar com Samuel, e Samuel fala: olha, vai acontecer algumas coisas, alguns sinais, e isso vai acontecer na sua vida. Mas vamos ler o texto, eu quero explicar melhor. Sucedeu, pois, que virando-se ele, quando Saul tem um encontro com Samuel, na hora que ele vai despedir de Samuel para ir embora para sua casa, o texto diz assim: sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. Aleluia. Um homem escolhido por Deus, um homem que teve o coração tocado por Deus. Veja bem que você não vai ver essa referência em nenhuma outra parte na Bíblia. Você pode ouvir falar de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Saul foi um homem que Deus trocou, Deus mudou, Deus tocou no coração dele. E todos esses sinais, os sinais que ele iria ver ali, que o profeta Samuel tinha falado para ele, que ele iria ver alguns sinais, foram ali 3 sinais. Todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Mas o que eu quero frisar sobre Saul foi que ele foi um homem que ele teve o seu coração tocado pelo próprio Deus. A história de Saul é muito interessante, porque a partir desse exato momento aqui, Saul ele começa a fazer coisas incríveis. Saul ele é um homem humilde, Saul ele era um homem de Deus. Saul ele era um homem da qual Deus dava vitórias para Saul. Era uma pessoa que tinha um coração alinhado com Deus, até o momento, aleluia, que algo começou a acontecer no coração transformado de Saul.
Saul foi um homem que experimentou algo que nenhum de nós tivemos. Saul experimentou uma mudança radical, ao ponto dele poder fazer grandes coisas na presença de Deus. Era um homem humilde. Eu lembro do texto, quando você começa a ler, o Samuel, ele manda ter uma reunião, e ali ia ser escolhido o primeiro rei de Israel, e eles vão chamando os principais líderes de cada tribo, e aí chega na tribo de Saul. Sabe onde que Saul estava? Saul estava atrás das malas, estava escondido. Por quê? Porque ele tinha um coração tocado por Deus. Ele não almejava ser rei, ele só queria estar ali, servindo ao Senhor, servindo a Samuel. E ele estava escondido, era um homem com o coração voltado para Deus, depois que Deus tinha tocado na vida dele. Só que quando Samuel ele vai vivendo, ele vai experimentando do poder, ele começa a ter uma vida, um estilo de vida bom, ele começa a sair de um lugar, de um patamar baixo, ele começa a ser ali uma pessoa de um patamar mais elevado. Tem um ditado popular, né? Eu não lembro quem disse agora, mas diz assim: você quer conhecer um homem, dê poder a esse homem. Você quer conhecer uma pessoa, dê poder para essa pessoa. Porque quando você dá poder para uma pessoa, ela vai revelar aquilo que está em oculto, aquilo que está dentro do coração dela. A Bíblia diz que Saul, quando ele recebe então essa direção, ele tem o coração mudado ali, ele começa então a ser uma pessoa boa, até o ponto em que ele começa a querer, o coração dele começa a desalinhar. E quando o coração dele começa a desalinhar, lembra que eu falei agora sobre os três? Nós somos um ser espiritual, que temos uma alma e estamos presos nessa terra por um corpo. Saul, ele começou a viver isso. Chega uma determinada hora que a carne começa a transformar Saul. Saul começa a obedecer mais o desejo da carne, e quanto mais ele obedeceu o desejo da carne, Saul foi se transformando. Por quê? Porque ele foi o alinhamento, ele foi saindo do alinhamento. O coração, o homem que tinha um coração mudado por Deus, alinhado com Deus, conforme ele vai reinando em Israel, o coração dele vai passando por um processo de desalinhamento. E quando ele vai vivendo um processo de desalinhamento, a carne começa a querer as coisas, e quanto mais a carne começa a fazer as coisas, pedir as coisas, ele vai e cede. Conforme isso vai acontecendo, a alma dele vai sendo corrompida. E quando a alma dele vai sendo corrompida, o espírito dele também chega a ser corrompido. É uma história triste de Saul. O começo foi maravilhoso, o começo de Saul. Para pensar, queridos, hoje na verdade não era para a gente falar assim, o leão da tribo de Judá, Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, amém? Mas na verdade, se Saul não tivesse se corrompido, se Saul não tivesse o seu coração desalinhado, era para hoje ser falado assim: Jesus, o leão da tribo de Saul. Mas porque ele foi ele foi atentando para a carne, ele foi se desalinhando de Deus. Ele então veio a começar a querer, apareceu algo no coração dele que se chama soberba, justiça própria, auto-merecimento. E essas coisas corrompem qualquer tipo de pessoa. Orgulho corrompe qualquer... Orgulho ele é uma raiz tão grande que tudo de ruim que tem no mundo provém do orgulho. Lúcifer caiu por causa do orgulho. Quando a gente começa a querer pensar que a gente pode resolver as coisas na força do nosso braço, é porque nós estamos com a nossa vida, com o nosso coração desalinhado com Deus. Vamos ver isso na vida de Saul? Olha só o que acontece. 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo número 13, verso de número 12 até o 14. Isso aqui, deixa eu contextualizar aquilo ali. Samuel, ele tinha ido para um lugar, ali Saul já estava corrompido, o coração dele já estava desalinhado. Samuel, ele tinha ido para um lugar, e quando ele tinha preparado ali um sacrifício, um holocausto, porque ele iria para uma batalha, Saul. E acontece que Samuel estava demorando a vir.
Então, porque estava demorando a vir Samuel, veja bem que Saul jamais poderia fazer o que ele fez, porque ele foi chamado para ser rei. Ele jamais poderia executar um sacrifício, porque ele não era sacerdote. O que a gente aprende com isso aí? Faça aquilo que Deus te chamou para você fazer. Não intente querer fazer outra coisa além daquilo que Deus te chamou para você fazer. Porque se você fizer algo da qual você pode falar, não, eu dou conta disso, e não foi algo que Deus colocou no seu coração, não faça. Porque Deus chamou Saul para reinar sobre Israel. Então Samuel estava demorando a chegar. E ele decidiu fazer isso aqui. Vamos ler então? E eu disse comigo, Saul falando com ele mesmo. Saul, na sua arrogância, já totalmente desalinhado com Deus, ele falou, eu disse comigo mesmo. Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Vamos ver o versículo, o outro. Então disse Samuel, ali ele tinha oferecido sacrifício no lugar de Samuel. Era algo totalmente errado, porque ele não era sacerdote. E quando ele acaba de fazer o sacrifício, quando ele acaba de executar o ato da qual era o Samuel que tinha que fazer, porque ele era o sacerdote, chega Samuel no momento que ele acabou de fazer aquilo ali. E a narrativa é assim. Então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Aleluia. O risco que nós temos quando estamos com o coração desalinhado de Deus é algo tão poderoso que não fica conosco somente, pode vir a prejudicar os meus filhos, os meus netos, as gerações futuras depois de mim. Saul não prejudicou somente a vida de Saul. Saul prejudicou a vida do filho e dos seus descendentes. Por quê? Porque ele começou a ceder o desejo no coração dele. Ele começou a ceder o desejo de um coração desalinhado por Deus. Lembra que ele teve o coração transformado por Deus? O começo da história de Saul foi um começo sugoi, muito bom. Mas aqui a gente está vendo já um homem corrompido. Vamos ver o verso 14. Já agora não substituirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Porquanto não guardasse o que o Senhor te ordenou. O que o Senhor ordenou para Saul? Eu vou te levantar aqui, Saul, como rei em Israel. Jamais a função dele era somente executar a função de reino sobre Israel, de rei sobre Israel. Deus estava, Israel, a nação de Israel, eles queriam um rei. Deus levantou um rei, não levantou um outro sacerdote, porque já tinha Samuel como sacerdote, já tinha Samuel como profeta. Na verdade, Samuel é conhecido como o homem das três unções. Samuel, ele era profeta, governador e sacerdote, as três coisas antes de Saul. Mas quando ele levanta Saul, o reinado de Israel passa a estar no ombro de Saul. E Deus chamou Saul para fazer esse exercício, executar essa função de rei. Mas porque ele decidiu ouvir a ele mesmo. Aleluia. O perigo que nós temos que ter é quando nós começamos a deixar de estar alinhados com Deus e queremos começar a ouvir nós mesmos. Primeiro erro de Saul, ele começou a já não mais ouvir a Deus, mas ele falando com ele mesmo. Qual que é o verso? É o 12, né? Que ele fala isso, volta ao 12. E disse comigo, eu falando comigo mesmo, ele pensando com ele mesmo, agora que vão vir os filisteus contra mim, e ainda não obtive a benevolência, não obtive a resposta de Deus. Tudo isso na mente dele, o coração já estava desalinhado. Se o coração estava desalinhado, a alma estava desalinhada. Quando fala alma, está falando também de mente. A mente estava desalinhada. E quando nós começamos a caminhar, movidos por sentimentos, é perigoso. Nós temos que caminhar por fé, porque nós cremos em um Deus sobrenatural. A vida do cristão ela é baseada em fé, não é baseada em sentimentos.
estou sentindo isso aqui, estou sentindo aquilo ali. Querido, nós temos que andar por fé. O que é fé? Fé é as coisas, fé é provar algo da qual a gente não está vendo. Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu estou enfermo, mas eu creio na cura. Eu estou com um problema, mas eu creio na solução. Isso se chama fé. E Saul, ele começou a conversar com ele mesmo, e começou a tomar decisões movido a esse sentimento de arrogância, porque o arrogante, ele conversa só com ele mesmo, não aceita conselhos, não aceita ali qualquer outro tipo de ajuda, porque ele acha que qualquer outro tipo de ajuda é desnecessária, porque ele se acha acima de todas as outras coisas. Ele quer andar somente movido por ele mesmo. O coração, o motor desse Saul estava desalinhado. Mais para frente ele diz isso aqui. Ele fala aqui nesse mesmo ponto: e ainda eu não obtive a benevolência do Senhor. O que ele está falando ali? Ele ficou impaciente, porque ele ficou esperando. Ele ficou esperando uma resposta. Ele ficou esperando Samuel chegar logo para fazer o sacrifício, e ele iria então já partir para a luta contra os filisteus. Mas uma pessoa arrogante, além de ela não aceitar nada, nenhum tipo de ajuda, a pessoa arrogante, ela quer andar movida somente por ela mesma. Ali ele já tomou uma decisão, e ele já viu que Deus estava demorando na vida dele. Ainda não obtive a benevolência do Senhor. Não, Deus está demorando para falar comigo. Deus está demorando. Por que as coisas não acontecem? A pessoa é tão arrogante, Saul, que ele queria que Deus respondesse as coisas no tempo dele, não no tempo de Deus. E nós vivemos debaixo do tempo de Deus. Não é debaixo do meu tempo, não é debaixo do seu tempo. As coisas acontecem na nossa vida debaixo do tempo de Deus. Nós temos que ter esse entendimento. É o tempo de Deus que faz com que a gente amadureça. É porque é no tempo de Deus que o professor fica quieto. Já ouviram isso? Na hora da prova, o professor está em silêncio. Porque o professor, ele quer ver o resultado, ele quer ver o que o aluno, se o aluno é aplicado ou não. Na hora da prova, Deus fica em silêncio. E Saul foi reprovado, porque ele já tinha um coração desalinhado, já estava conversando com ele mesmo, tomando decisões por ele mesmo. E ali ele já toma uma decisão: olha, Deus está demorando muito, então eu mesmo vou fazer o sacrifício. E o texto continua: e forçado pelas circunstâncias. Veja bem que a pessoa arrogante, ela jamais olha para ela mesma e fala: não, o erro foi meu. A pessoa não reconhece isso. O texto diz assim: forçado pela circunstância. Foi por causa da situação, não foi uma decisão minha. Veja bem, Deus, o erro na verdade não foi, aconteceu lá no paraíso. Adão, o que aconteceu? Adão, ele olha para a mulher e fala: ó, foi ela. Deus olha para a mulher olha para o lado e fala: foi a serpente. Se tivesse alguém do lado da serpente, a serpente ia apontar o dedo e ia falar também: foi ele do lado. Porque é a essência da pessoa orgulhosa. A pessoa que ela é movida por esse sentimento de orgulho, ela não aceita correção, ela quer ser direcionada por ela mesma, ela acha que as coisas têm que acontecer todo no tempo dela. E quando ela está errada, ela olha para ela mesma e ela fala: não é minha culpa, aconteceu por causa das circunstâncias. Aleluia. Continuando aqui. E ali o texto diz então que ele ofereceu holocausto. Saul ofereceu o holocausto no lugar do sacerdote Samuel. É uma pessoa que estava com o coração desalinhado, queridos. Estava totalmente desalinhado esse personagem. Por isso eu acho interessante a história de Saul. Ele estava ali fazendo as coisas por conta própria, né? Ele já estava com a mente, com a alma contaminada. Como é então que a gente pode, voltando para o texto lá de Provérbios, como é então que o meu coração, ele tem que ser um coração voltado? Aqui eu trouxe esse exemplo sobre Saul, para a gente poder, eu quis mostrar bem para vocês o exemplo de uma pessoa que teve um coração moldado por Deus, trocado por Deus, como teve Saul, e o fim dele, ali mais para frente, ele vai cometer mais outro erro. Ele vai acontecer mais um outro erro terrível na vida de Saul.
Mas o começo da vida de Saul foi um coração alinhado com Deus. Mas aqui nós já estamos vendo um personagem totalmente desalinhado de Deus. Então o texto, voltando para aquele texto lá de Provérbios, capítulo número 14, se eu não me engano, é isso, Eric? Provérbios capítulo 4, verso de número 23. Aí fala ali sobre que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. A gente vê então que no princípio da vida de Saul ele tinha esse tipo de coração, mas devido ao desalinhamento do coração dele, ele perdeu não somente o reino, ele perdeu toda a herdade, toda a herança, todos os filhos, a geração que viria após ele perdeu tudo. Veja bem, algo interessante, quando Deus levantou Davi para ser colocado no lugar de Saul, Deus não destruiu Saul. Deus falou: olha, eu te coloquei como rei, mas agora eu vi que você não é apto, então eu vou tirar você como rei. Deus não matou Saul. Deus tirou Saul do reinado de Israel e colocou Davi. Não foi Deus que destruiu Saul. Deus tirou ele para ser reino, para ele ser o rei de Israel, e colocou outra pessoa segundo o coração dele para reinar em Israel. E isso demorou um processo de mais ou menos 13 anos. Outra hora eu conto sobre essa parte de Davi até ele chegar a ser rei de Israel. Mas aqui, qual que são então as características de um coração alinhado com Deus? Como é que eu consigo ter um coração alinhado com Deus? O meu coração e o seu coração, ele tem que ter algumas características. Qual que é as características que Saul teve quando Deus tocou no coração dele? Quando Deus mudou o coração de Saul, lá no começo da história de Saul. O coração de Saul e o meu coração, o seu coração, ele tem que ter essas características. Primeira característica de um coração que está totalmente alinhado com Deus é o amor. Aleluia! Não adianta eu fazer um monte de coisas se o meu coração não tiver amor no meu coração. Não adianta, vai ser como aquele texto que diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos, não me serviria nada se eu não tivesse amor. Seria como um sino que faz barulho e ecoa, mas sem sentido nenhum. De que adianta nós estarmos aqui se não houver um amor no nosso coração? Primeiro ponto de um coração alinhado é um coração que entende essa palavra amor. Aleluia. A Bíblia fala assim, Jesus ele deu uma direção, né? Amar ao Senhor seu Deus acima de todas as outras coisas. Amar a Deus, fazer uma ligação terra e céu. O segundo mandamento que Jesus deu aos homens foi amar o próximo. Aí ele já põe na horizontal. E ali ele está falando: eu tenho que amar o próximo. Eu tenho que me esforçar em amar aquela pessoa que está junto comigo. Você quer ver eu agravar mais a situação? Você tem que amar aquele chefe que te persegue na fábrica. Você tem que amar aquela pessoa que não gosta de você. Porque se eu não consigo, a Bíblia fala assim: se você não consegue amar uma pessoa da qual você está vendo, você vai conseguir amar Deus que você não vê? Como é que eu não consigo? Como é que eu quero amar a Deus que eu não estou vendo? Se eu não consigo exercer amor por alguém que está perto de mim. Aleluia. Características de um coração alinhado. Primeira característica: amor. Nosso coração tem que ter amor. O nosso coração tem que ter amor por pessoas que estão lá fora. Meu coração, seu coração tem que ter amor por almas. Meu coração, o seu coração tem que ter amor pela prostituta que está agora se sobrevivendo somente disso aí. Pela pessoa que está presa no álcool, presa numa droga. Pela pessoa que está encarcerada em uma jaula, encarcerada em um presídio, mesmo ela tendo cometido a coisa mais absurda. O texto de Mateus, o texto que fala de Jesus ali, quando ele fala que nós temos que amar o próximo, é um amor da qual a gente ainda não vai conseguir exercer sobre essa terra, porque é um amor muito absurdo. Nós vamos tentar exercer esse amor, mas nós não vamos conseguir. Mas é algo que tem que ter no meu e no seu coração.
amor. O desejo de fazer algo, faça com amor. Sabe, ontem faleceu um personagem. Interessante isso aí. Tem que ter amor até nas coisas que nós fazemos. Além de nós termos que amar um ao próximo, um ao outro, nós temos que fazer as coisas com amor. Você quer ver um exemplo? Ontem morreu um personagem da cultura pop japonesa. Eu não sei se todos vocês conheceram, mas eu lá no Brasil conheci o autor do desenho do anime Dragon Ball. Eu cresci assistindo aquele desenho. Eu vivi aquilo ali. Eu ia para a casa dos meus amigos ali e muitas das vezes assistia toda aquela saga daquele personagem chamado Goku. Ontem aquele personagem chegou a notícia, ele na verdade morreu no dia 1º, mas ontem chegou a notícia para o mundo que ele já havia morrido. Eu pensei que não ia me dar coisa nenhuma. Acredita que eu senti dor, parecia que tinha perdido alguém na minha família? Por que eu senti isso? Porque aquele homem, ele se envolveu no trabalho dele por amor. Aquele homem se dedicou ao trabalho dele por amor. Como é que eu venho fazer alguma coisa na casa de Deus se eu não tenho amor? Como é que eu vou querer ganhar vida se não tem amor na minha vida? Como é que eu... Bom, vamos para o próximo ponto aqui, senão a gente não sai do amor. Aleluia. Tem bastante pontinhos aqui. Mas fica bem claro. Primeiro ponto, o coração alinhado com Deus é um coração que tem amor, que sente amor, que respira amor. Próximo ponto, um coração alinhado com Deus é um coração que tem uma palavra somente com 2 letras em português, se chama fé. O que é fé? Acreditar em Deus e confiar em seu plano nos traz vida espiritual, nos traz alinhamento. Acreditar em Deus e confiar no seu plano, para mim, me traz alinhamento espiritual. Fé, amor, fé. Se eu não tiver amor, se eu não tiver fé, não adianta nada. Tem o texto de Hebreus, capítulo 11, verso de número 6. Vê aí, Eric. Hebreus 11, 6. Fala um pouquinho sobre fé. Hebreus 11, 6. Sem fé. O que é que está escrito ali? Sem fé é impossível. Impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Não adianta vir na igreja se não tiver fé. E sabia que muita coisa não acontece na sua vida por falta de fé? Se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a Bíblia diz assim, eu posso ordenar tanta coisa e essas coisas vêm acontecer porque eu estou movido por um... Não é um sentimento, é tipo uma lógica. Quando chega a fé, é lógico. Isso vai acontecer porque eu creio dessa forma. Isso se chama fé. Crer no impossível. É o mesmo capítulo, verso 1. Vê aí o verso 1. Ora, o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Fé. Marque isso aí na sua Bíblia depois. Marque depois. O que é fé? Quando você parar para perguntar, quando você tiver essa pergunta, esse questionamento na sua vida, o que é fé? Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Se o meu coração não tem fé, é um coração desalinhado com Deus. Próximo ponto. Um coração alinhado com Deus é um coração que tem esperança. Você quer ver uma esperança que eu tenho? E você tem que ter essa esperança também? Eu creio que um dia, aleluia, nós vamos ouvir o som da trombeta. E quando essa trombeta tocar, a Bíblia diz que nós, que estamos acordados num momento, num abrir e fechar de olhos, teremos o nosso corpo transformado. Aleluia. Minha esperança é essa.
Você tem que ter um coração com essa esperança também. Eu estou falando de algo, de um evento que ainda está para acontecer e não demora muito. Eu creio que está muito próximo, se chama do arrebatamento da igreja. Nós temos que ter essa esperança na nossa vida. Se eu não tenho uma esperança de que isso vai me acontecer, não adianta muitas coisas que eu estou fazendo aqui. Porque o meu desejo, na verdade, é não estar nesse tempo, nessa terra aqui somente por 100 anos. O meu desejo é estar lá em cima. O meu desejo é estar com Deus, é estar com Jesus lá em cima. E é lá o que realmente importa, porque nós somos de lá. Nós não somos dessa terra. Na verdade, nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos como embaixadores do reino. Estamos passando uma temporada nessa terra aqui. Nós somos realmente de lá. Nós temos que ter essa esperança no coração. Encontrar alegria em Deus e nas pequenas coisas nos alinha o coração. Encontrar alegria em Deus e nas pequenas coisas nos alinha com Deus. Esperança também quer dizer o mesmo, ter esperança independente da situação. Independente da situação, eu vou crer, eu tenho esperança. O momento está difícil, independente disso. Independente da situação que eu estou passando, independente do deserto, eu vou continuar mantendo a minha esperança nele. Manter a esperança nos mantém alinhados com Deus. Eu já falei o outro que é a alegria, né? Fui ler aqui, o próximo ponto é a alegria. Nosso coração tem que ter esperança e tem que ter alegria também. Por quê? Porque Ele pagou um preço por mim e por você. Não tem como, querido, a gente não ser um povo alegre. O preço principal Ele já pagou na cruz. O peso que estava sobre nós, uma dívida de morte, ela foi já tirada. E se o preço já foi pago, então eu tenho que ser uma pessoa alegre. Então o quarto ponto, o coração alinhado com Deus, é um coração com alegria. Último ponto de um coração alinhado com Deus, é um coração que saiba perdoar. Perdão tem que ter um coração alinhado com Deus. Sabia que quando se fala de perdão, não está falando somente de você perdoar os outros, mas muitas das vezes você tem que liberar perdão para você mesmo. Porque talvez você se culpa de algo que já aconteceu lá atrás e você carrega no seu coração uma culpa da qual é um peso na sua vida. Eu gosto muito de falar sobre cura, sobre perdão, porque eu vivi muito tempo nisso. Eu vivi muito tempo preso, com o coração amargurado. Eu sei bem o que é estar em uma casa, estar em um local da quando você não está bem. Eu fui criado por pai, meus pais são separados, eu fui criado pelo meu avô e pela minha avó. E eu cresci durante muitos anos com um coração rancoroso devido àquilo que meu pai fazia com a minha mãe. Durante muitos anos eu carreguei esse remorso, até que eu entendi que eu precisava me perdoar porque eu não tinha nada com isso. A partir desse momento, comecei, depois de ter liberado perdão para mim mesmo, eu comecei a conseguir liberar perdão para as outras pessoas também. Muitas das vezes já passei por várias situações que as pessoas falam, como você consegue? Eu falei, eu consigo porque é uma decisão. O meu coração está livre, eu não tenho mais que carregar mais nada. O peso que eu tinha lá já está resolvido. Agora, depois que resolvi essa situação, eu consigo liberar perdão para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que me ofendeu, fez alguma coisa, a gente cria uma casca, né? Quando passa a casca, igual a tartaruga tem a casca ali, a gente cria uma resiliência, mas o coração, se chega no coração, já está resolvido porque eu consegui liberar perdão há muitos anos atrás. Um coração alinhado com Deus, um coração com essas características aqui. Um coração que tem amor, um coração com fé, um coração que tem esperança, um coração que tem alegria, e um coração que saiba perdoar. Como é que a gente vai alinhar então? Esse aqui é só as características do coração. E como é que a gente vai conseguir isso? Também rapidinho para finalizar já. Nós vamos conseguir alinhar o meu e o seu coração através da oração. Quando a gente começa a orar, começamos a conversar com Deus. Quanto mais eu oro, quanto mais eu converso com Deus, isso vai fortalecendo o meu coração. Se você começar a orar e não guardar nada para Deus, se bem que Deus sabe de tudo, Deus sabe de todas as coisas,
Mas quando você começa a professar, confessar com a sua boca, na sua oração, coisas, seu coração ele vai criando ali um fortalecimento espiritual. E você vai começando a se fortalecer em Deus através da oração. Como é que eu fortaleço então? Como é que eu tenho o meu coração alinhado com Deus? Como é que eu consigo isso? Lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. A Bíblia, ela é como um manual. A Bíblia é como um manual. Se o motor está em falta, se o motor está faltando alguma coisa para alinhar o motor, o que a gente tem que fazer? A gente tem que alinhar. Como é que a gente vai alinhar? Lendo o manual. O nosso coração é o motor. Se o motor está com problema, eu tenho que ler o manual. O que esse manual fala sobre o meu coração? Outro ponto. Nós temos que ter também cuidado com os olhos. Cuidado com os seus olhos. Evite coisas que possam poluir a sua alma. A Bíblia fala que a janela da alma são os nossos olhos. Evite olhar para coisas que venham poluir a sua alma, porque se o corpo já está desejando as coisas, você põe os olhos sobre aquilo ali pode vir a contaminar a sua alma. Contaminar a carne é facinho, é a coisa mais fácil que tem, porque a tendência da carne é ir para o lado errado. Mas quando ela começa a atingir a alma, o próximo objetivo é alcançar o Espírito. Último ponto sobre como é que nós vamos conseguir ter um coração alinhado, se chama comunhão, koinonia. Aleluia. Só pelo fato de você ter vindo na igreja, ter apertado a mão do seu irmão que está aí do lado, já é motivo de você estar com o seu coração sendo tratado. Sabia disso? Sabia que Deus ele deseja abençoar você quando você ora no seu quarto de uma forma sobrenatural? É tremendo quando Deus se abençoa no individual. Mas existe uma bênção especial quando você está no culto, sabia disso? Quando você está em comunhão com os seus irmãos, quando nós estamos em comunhão como o corpo de Cristo, Deus está ministrando algo no meu coração. E eu estou passando para você, Deus ele vai te abençoar de uma maneira maior do que aquilo que você está buscando no seu quarto. De uma maneira maior do que você busca no individual. Por quê? Porque nós estamos aqui como corpo, como noiva do Cordeiro. Aleluia. A comunhão com os irmãos da igreja podem ajudar a proteger o seu coração. Se você chegou aqui nessa noite, saiba que foi o Espírito Santo que te trouxe aqui para um alinhamento espiritual. Pois quando estamos desalinhados com Deus, nós não podemos confiar na nossa carne. Quando nós estamos desalinhados com Deus, nós não podemos confiar nem no nosso coração. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração. Jeremias 17:9. Enganoso, 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupta, quem o conhecerá? Quando meu coração está desalinhado, eu não posso confiar nem no meu coração. E se meu coração está desalinhado, a pior coisa que tem é nós andarmos com o coração desalinhado. Ser guiado por um coração enganoso e corrupto é ruim, pois você pode até chegar em alguns objetivos que você tem na sua vida, mas sempre vai ter um vazio na sua alma, sempre haverá um vazio no seu coração, pois o que mais importa é ter um coração cheio de Deus, um coração alinhado com Deus, que pode suprir qualquer vazio, do que coisas que o teu coração enganoso pode lhe oferecer. A melhor coisa é estar alinhado com o Senhor, porque quando nós estamos alinhados com o Senhor, nós podemos alcançar coisas que o nosso coração, quando nós estamos movidos pelo coração desalinhado, nós podemos até conseguir algumas coisas, mas sempre haverá um vazio dentro de nós, porque nós fomos feitos para conter Deus. Aleluia. Nós fomos feitos para Deus morar em nós. Aleluia. Se a gente consegue as coisas à força do nosso braço, amém, pode até conseguir realmente, mas vai chegar uma hora que é somente Deus pode preencher qualquer tipo de vazio nas nossas vidas. Érico, o verso de número 7, o próximo verso, 10. Se o coração está desalinhado,
chame o mecânico. O mecânico está aqui nessa noite. Aleluia. O mecânico está aqui nessa noite. Talvez você chegou aqui com o coração totalmente desalinhado, com o coração quebrado, com o coração magoado, precisando liberar perdão, com o coração sem amor, com o coração sem alegria, com o coração que só quer saber de ficar na solidão, solitário. Mas eu quero te dizer que o mecânico pode consertar esse motor chamado coração. Jeremias 17:10 diz: eu, Senhor, esquadrinho o quê, queridos? Veja que não é o pastor, mas é Deus. Eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo os frutos das suas ações. Você quer ver o outro personagem já finalizando? Cadê o Ministério do Louvor? Né? Nós já vamos encerrar. Davi era um homem que entendia bem disso aí. O homem segundo o coração de Deus. O homem segundo, apesar de ele ter falhado algumas vezes, mas era um homem segundo o coração de Deus. Ele entendia a importância de ter uma vida alinhada com Deus. Ele entendia a importância de andar com o coração alinhado com Deus. E olha só como que é interessante Deus testificar na palavra hoje. Hoje a Suzy, ela falou aqui de um texto que sempre marcou a vida dela. E eu tinha marcado a próxima referência, não tinha combinado nada com a Suzy, mas no livro de Salmos, capítulo 139, o verso de número 23, Davi, ele fala uma palavra poderosa. Guarda essa palavra para você nessa noite. Veja que é o mecânico falando para você. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Verso 24. Próximo versículo. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Um coração desalinhado. Davi entendia que o coração dele tinha que estar alinhado. E quando ele diz isso, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ele está falando assim: Senhor, eu já não confio mais no meu coração. Meu coração é enganoso, meu coração quer ceder aos desejos da carne. Meu coração quer me afastar de Ti. Senhor, sonda o meu coração. Faz um capulinho, um check-up no meu coração. E se o Senhor achar alguma coisa, prova-me e conhece os meus pensamentos. Coração tem a ver com o espírito. Nosso espírito tem a ver com o coração. Mas a mente tem a ver com a nossa alma. Um coração desalinhado vai ter uma mente desalinhada. Por isso ele diz isso aqui: e prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Quantas pessoas você conhece que estão nesse caminho? Não mais um caminho eterno, mas um caminho que estão andando, movidos por um coração desalinhado. Você está aqui nessa noite porque foi o Espírito Santo que trouxe você aqui. O Espírito Santo quer Deus, como um mecânico que eu citei aqui na mensagem, Ele quer estar consertando qualquer coisa que está desalinhada no seu coração. Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocar em pé. Eu estou me esforçando muito para continuar essa mensagem. Meu desejo é chorar já e só chorar. Nessa noite, se tem alguém aqui que acha que o coração está desalinhado e quer receber uma oração, saiba que eu vou estar orando por você. Tem um louvor que diz: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Vence em mim algum caminho mau e guia-me. Eu creio que nessa noite Deus está movendo nas nossas vidas. Deus está fazendo grandes coisas no nosso meio, queridos. Saia dessa noite aqui com o coração alinhado com Deus. Saia dessa noite aqui com o coração voltado para Deus. Lembra a história de Saul, um homem que teve o coração mudado por Deus.
mas porque ele decidiu ouvir a si mesmo. Ele foi abandonado, ele foi destituído do reino. Você está aqui nessa noite porque o Espírito Santo te trouxe aqui. Se você quer receber oração, eu vou estar orando por você. Amém?